Bom, mais uma vez, bom dia, pessoal. Agradeço a todos que disponibilizaram esse tempo para participar com a gente para esse evento. Como o Danilo reforçou, esse evento é para vocês, um evento nosso do suporte para demonstrar o produto, para tirar dúvidas, para demonstrar um funcionamento do produto. Então, espero que vocês tenham um bom proveito. Podem encher a gente de pergunta aí que, dentro do possível, sempre vamos estar respondendo todas as dúvidas. Então, vamos começar? Então vamos falar um pouquinho do NFC. O NFC ele foi uma modernização do time de compras para esse processo de cotação. Acredito que todos utilizam, né, o processo de cotação. Esse processo que ele era dividido em três rotinas: a parte de gerar a cotação, a parte de atualizar e a parte de analisar. Então essa modernização com o NFC, ele tem como objetivo, ele foi para inovar esse processo, para trazer um processo muito mais rápido, um processo muito mais ágil. Um processo que dê muita melhor experiência para o comprador. Então, o comprador ele vai ter apenas uma única tela ali para fazer todo esse processo de cotação e receber uma resposta muito mais rápida do nosso fornecedor, que vai ser uma resposta via workflow. Então, conforme essa nossa tela, a gente está utilizando a tecnologia do POI para ter uma interface muito mais moderna, muito mais intuitiva, e vamos utilizar ali o workflow como comunicação com o nosso fornecedor. Então, essa comunicação entre o comprador e o fornecedor fica muito mais ágil, pois quando você for ali gerar a cotação, essa cotação ela já vai direto para o seu fornecedor. Você não vai ter nenhum retrabalho de gerar um e-mail para enviar. Então, por isso que ficou muito mais rápido. Pode passar, por favor, para o próximo. Eu vou mostrar aqui um pouquinho da usabilidade, tá bom? Depois esse passo a passo a gente vai aplicar ali no demo, como o Danilo falou. Então aqui é mais para dar uma pincelada sobre as telas. A primeira tela que a gente tem é a tela de necessidade de compra. Nessa tela de necessidade de compra, a gente vai ter uma lista ali de todas as solicitações de compras que temos ainda pendente a gerar cotação. Também temos a possibilidade de gerar cotação de solicitação de compras que estão parcialmente atendidas. E temos ali também um histórico de solicitações já atendidas. Fica tudo centralizado nessa telinha. Então, quando você seleciona essa solicitação de compras, ele abre uma telinha de dados da cotação, que esse dados da cotação a gente vai preencher ali um nome para essa cotação, qual é a data que você está realizando essa cotação. Pode voltar, por favor? Qual é a data que você está realizando essa cotação? E também vai selecionar ali quais são os fornecedores que vão participar desse fluxo de cotação. Aí pode passar, por favor. Depois que selecionado esses fornecedores, o sistema ele vai enviar o workflow para cada um desses fornecedores, que esse workflow é basicamente o fornecedor ele vai preencher todas as informações referentes à sua solicitação de compras. Então, conforme vocês podem ver nesse exemplo, no grid do meio tem as informações de cada produto que está dentro da solicitação. Então, o fornecedor vai preencher ali qual é o valor unitário, se tem desconto, qual é a situação. Depois ele vai preencher o frete e a entrega, quais são os valores da entrega, despesa e seguro. E por final tem a parte do pagamento, onde ele vai preencher qual é a condição de pagamento que ele vai utilizar nessa solicitação e qual é a data do valor da proposta. Aí pode passar, por favor. Depois que ele responde essa cotação, esse workflow ele volta para o Proteus. O Proteus ele vai recolher todas essas informações e aí vai começar a gerar o processo de cotação. Só que também nós temos a possibilidade de fazer esse processo na mão, conforme a rotina antiga permitia, onde você vai conseguir entrar editando dentro dessa cotação pelo fornecedor, você vai clicar em editar conforme está mostrando na telinha aí, e dentro dessa telinha você vai conseguir informar quais são os preços unitários, todo o mesmo preenchimento que o seu fornecedor ia fazer. Só que nessa telinha a gente tem a possibilidade também de informar quais são os impostos referentes a essa solicitação. Então, quando você tiver ali, até mesmo já recebido essa cotação e precisa colocar esses valores de impostos, é dentro dessa opção de editar que vai ser possível informar esses valores dos impostos. Aí pode passar, por favor. Depois que
realizado todo esse processinho do nosso fornecedor respondendo a cotação, conforme o que vai ser recebido pelo Proteus, a gente vai ter a telinha de análise de cotação, que é essa telinha que está sendo mostrada agora. Dentro dessa telinha, a gente tem alguns filtros ali que podem ser aplicados, seja verificando a cotação por completo ou verificando a cotação item a item. Então, dentro dessa telinha, a gente vai ter ali a análise demonstrando quais são os melhores prazos, quais são os melhores preços, as datas de entrega, dentre outros filtros ali que vão auxiliar a sua análise da cotação para decidir qual é o melhor fornecedor. Pode passar, por favor. Então, esse processinho ele é bem simples, ele é bem rápido. Com essa resposta do fornecedor, já analisando a cotação, você já vai poder gerar o pedido de compras ou alguns clientes utilizam também o gestão de contratos, gerando ali um contrato com esse pedido de compras. Não sei se ficou alguma dúvida desse processo, podem mandando aqui no QA que a gente vai verificando. E uma coisa interessante que você falou é que esse processo é bem simples e bem rápido. É a proposta mesmo do NFC, né? O novo fluxo de compras. No processo legado da cotação, a gente tinha 3 telas. Então, precisava entrar na gerar cotação, selecionar as solicitações de compra, depois que gerasse a cotação, sair da tela, entrar no atualiza a cotação, digitar os valores, fechar a tela da atualiza a cotação, entrar no analisa a cotação. Então, sempre não era um processo seguido. E hoje a gente tem tudo isso unificado numa tela só, justamente para simplificar, para tornar o processo muito mais simples, muito mais visual, ali para poder entender exatamente quais são as etapas que estão sendo realizadas. Então, a gente antes não tinha uma visão unificada de saber, poxa, foi feito, qual que foi a etapa realizada? Ah, gerou a cotação? Ah, atualizou? Ah, analisou? Não, a gente precisava ficar pulando tela em tela, e agora não, tá tudo unificado numa telinha só, com os status, é muito mais simples de utilizar. Deixa eu ver aqui a questão de perguntas, se a gente já tem alguma bacana, a gente já fala aqui. Nós temos uma pergunta aqui do Samuel, o Danilo, onde é feito o cadastro do contrato ao finalizar o processo da cotação. Volta para mim na última telinha, por favor. Claro. Samuel, quando a gente chega naquela última parte da análise de cotação, ele vai para uma telinha chamada gerar pedido ou gerar contrato. Quando você clica em gerar, para o contrato ele já abre uma telinha referente à CNTA 300, que é a manutenção de contratos, onde vai ser possível você colocar todas as informações do contrato ali. Então, esse processinho ele já acontece de forma automática. Com o pedido, ele já gera o pedido automaticamente, mas com o contrato, ele abre a CNTA 300 para você colocar todas as informações do contrato, gerar ali o cronograma financeiro, tá? Então, ele não é gerado automaticamente. Ele abre a telinha do contrato para você colocar todas as informações. Bacana. Tem uma pergunta aqui do Eduardo. Ele perguntou se o fornecedor ele vai precisar ter um usuário e senha. Eu acho interessante essa pergunta porque do antigo processo da cotação, para que o fornecedor ele consiga responder uma cotação e essa cotação ser integrada diretamente para o sistema, ele precisava acessar um portal. Esse portal, inclusive, ainda existe, que é o chamado portal do fornecedor. Nesse portal do fornecedor, ele colocaria as propostas dele e enviaria para o Proteus. Aqui nesse processo do novo fluxo de compras é muito mais simplificado. Então, como que vai funcionar? Depois que você finaliza ali a seleção dos fornecedores que vão participar do processo da cotação, o sistema ele vai disparar um e-mail. Esse e-mail ele vai com template, basicamente vai com um template com todas as cotações, todos os produtos pendentes ali para ele. No próprio template que ele recebe, ele vai digitar a quantidade que ele tem disponível, o valor daquele produto, e ele vai clicar para enviar. Então, ele não precisa necessariamente ter um usuário e senha, porque ele vai estar recebendo no e-mail dele e esse template ele vai ter direto acesso com o nosso workflow. Quando ele responder, automaticamente ele vai cair aqui para o Proteus. Então, não precisa de um portal como era feito antigamente. Isso que é o mais bacana. Beleza?
Deixa eu ver se tem mais alguma outra pergunta antes da gente iniciar a parte de implantação. O Rony perguntou se essa opção está disponível para 2210. Sim, está disponível para 2210 também, 2210 e 23. Ele pode implantar em ambas releases. O Alex perguntou se o workflow está disponível somente para cotação. Sim, nesse momento sim. Tem um projeto futuro, dando um spoiler para vocês, mas vocês não falam para ninguém, tá bom? Mas tem um projeto que está para sair, que é a aprovação de pedido de compras também. O novo fluxo de alçada também vai ser centralizado nessa tela POI. Mas é uma inovação que ainda não está pronta, ainda não foi divulgada para o mercado. Mas no momento, somente o processo de cotação. Tem uma pergunta aqui também do Fernando sobre se na abertura da cotação a gente consegue incluir anexos. Sim, Fernando, nós conseguimos incluir anexos, adicionamos essa funcionalidade. Também o fornecedor ele consegue nos enviar anexos também quando ele está respondendo ali o workflow da solicitação, viu? Então é possível sim incluir anexos durante esse processinho da cotação. O Paulo Rogério, tá escrito Pauli, aí não sei se é Pauli ou Paulo mesmo. Paulo Rogério perguntou se o novo fluxo de compras utiliza as mesmas tabelas atuais ou se são novas tabelas. Paulo, eu vou compartilhar com você daqui a pouco uma documentação que é o guia do NFC, é um guia basicamente liberado aí pelo time de desenvolvimento. Muitas tabelas são utilizadas do antigo processo, que é a SC8, a SC1, a SC7, só que tem algumas outras tabelas adicionais, tá bom? Foram criadas outras tabelas que vão ser utilizadas sim nesse processo de controle do novo fluxo de compras. Ô Vilas, você consegue pegar essa documentação e enviar aqui no nosso chat, por favor? Basicamente aquele guia do desenvolvimento. Nele tem as tabelas que são utilizadas. Claro, consigo sim. Já vou enviar aqui no chat. Eu vi algumas perguntas também referente à condição de pagamento do sistema. Nesse processinho do envio do workflow, a gente tem a possibilidade de você estar selecionando quais são as condições de pagamentos que o fornecedor vai poder utilizar quando ele for te responder. Depois, quando a gente for fazer um teste ali, eu demonstro essa parte que a gente consegue selecionar. Mas aí você consegue selecionar qualquer condição de pagamento que você já tem no sistema. Perfeito. O Cristiano está perguntando referente ao ponto de entrada. Essa notícia também tem na nossa documentação que a gente vai compartilhar em seguida, tá bom? Questão de ponto de entrada, como é um sistema novo, um processo que foi todo novo, basicamente não foi reaproveitado quase nada do fluxo antigo. Então, tem pontos de entradas que estão disponíveis, porém são outros pontos de entrada. Na documentação lá do guia, ele deixa um pouco mais claro, eu vou compartilhar com vocês, tá bom? O Nível perguntou se pode incluir um outro fornecedor depois que receber as cotações. Sim, tem uma opção de incluir novo participante. Esse daqui a gente pode mostrar depois na prática, no momento que a gente for mostrar o processo para vocês. A Juliana perguntou se o workflow envia a cotação e após a resposta ela já atualiza o preço da cotação. Sim, é basicamente essa a proposta, tá, Juliana? Quando é enviado o e-mail da cotação, o fornecedor respondendo com preço, esse preço ele já vai integrado diretamente no sistema. Aí você não precisa fazer mais nada, porque já vai estar atualizado. Basta você iniciar o processo de análise, onde que você vai escolher quem que é o melhor preço. Aí tem vários critérios, né? Pode ser pelo melhor preço, melhor data de entrega. E tem outros critérios ali que não estou lembrando de cabeça. Mas ali você consegue fazer uma seleção no momento de fazer a análise antes de gerar o pedido. Eu vi também algumas perguntas sobre pedido de compras com alçada. Esse processinho de cotação via NFC, ele também utiliza o processinho de alçada. Então tem uma pergunta aqui do Rafael, que após o pedido ser aprovado, será enviado o workflow ao fornecedor? Ele continua o mesmo processo, viu, Rafael? Utilizando o MV EnviPad. Então sempre que o pedido ele for aprovado, mesmo ele sendo gerado via o NFC, o workflow vai continuar sendo enviado ao fornecedor, tá bom? Bacana.
O Ivan perguntou se tem como enviar esse template, né, esse workflow via WhatsApp. Eu vou falar para vocês, mas no conta que eu contei. Tem um estudo, tá bom? Hoje ainda não. Por enquanto é somente por e-mail, mas tem um estudo sobre isso. A gente não sabe se vai existir essa possibilidade, mas o time de desenvolvimento está estudando essa etapa, tá bom? Eles estão fazendo a viabilidade, se é possível ou não. Mas em breve, se tiver alguma coisa, vocês vão ser notificados com certeza. O Enner perguntou se o template é customizado, se ele pode incluir campo. Enner, nesse momento não, tá? O template ele não pode ser customizado nesse momento. Só para dar uma atualizada no pessoal, tem bastante questão referente à alçada, se será automatizada ou se vai continuar da mesma forma. Referente à alçada de solicitações de compra, permanecerá da mesma forma. A aprovação será realizada via rotina Mata 094, liberação de documentos, ou na própria rotina Mata 110, que é a própria solicitação de compra. Então, referente à alçada, continuará da mesma forma. E para Perfeito. pedidos de compra também, da mesma forma que é hoje. Obrigado, Guilherme. O Adriano perguntou se tem alguma licença diferente. Não, é a mesma licença que vocês utilizam no back-office padrão, tá? Então não tem custo adicional, não tem licença, continua da mesma forma. É o que vocês já têm hoje funcionando aí no ambiente de vocês. Tem uma pergunta se tinha custo. Basicamente é isso que eu comentei, não tem custo, tá? Não tem custo adicional, é só fazer a configuração e utilizar. Tendo a licença do back-office, já vai conseguir utilizar o NFC normalmente. O Eduardo perguntou se as rotinas de gera cotação, analisa e atualiza serão descontinuadas. Eduardo, a gente não tem essa informação ainda, tá? Pelo menos o time de desenvolvimento não passou nada sobre descontinuidade. Então, a princípio, elas continuam funcionando normal. Não tem prazo, não passaram nada. Se for um processo que vai ser descontinuado no futuro, eles vão com certeza avisar antes, tá bom? Até para vocês se organizarem e começarem a fazer a migração já para o NFC. Deixa eu ver se tem mais alguma outra pergunta. Cristiano perguntou se os anexos vão utilizar o banco de conhecimento. Sim, Cristiano. Quando você insere um anexo ali para enviar para o fornecedor, é utilizado o banco de conhecimento, tá? É utilizada a funcionalidade que já existe. Ele foi só incorporado aqui no processo do fluxo de compras. E eu acho que é isso, pessoal. Tem bastante pergunta aqui ainda, tá? Eu acho que se a gente ficar respondendo todas aqui na Meet, a gente não vai conseguir avançar. Então, eu vou deixar os meninos responderem pontualmente para vocês, tá bom? E aí a gente começa a falar agora da parte de configuração. Para a parte de configuração, eu vou quebrar em duas etapas para ficar bem melhor o conhecimento, tá? Então, eu tenho uma documentação aqui, se vocês quiserem escanear o QR Code, senão eu posso enviar aqui pelo chat também. Eu vou apresentar essa documentação aqui em tela, e aí a gente vai fazer a configuração junto do novo fluxo de compras, utilizando essas configurações. Então, basicamente, essa documentação aqui, ele explica um pouco do objetivo do novo fluxo de compras, né, que basicamente é o que o Rogério já falou, ele auxilia na gestão, no controle e na tomada de decisão referente à compra. A ferramenta ela permite adotar melhores estratégias para gerenciamento das solicitações de compras recebidas, e aí o intuito dele é entregar uma nova experiência na jornada de cotação para vocês. Nessa documentação, eu tenho aqui também como que funciona a usabilidade. Depois, se vocês quiserem visitar com um pouco mais calma e dar uma olhada nessa documentação, é bem legal. Se eu clicar, por exemplo, nessa parte de usabilidade, ele vai abrir o guia que eu comentei com vocês. Inclusive, eu estou mandando aqui no chat para vocês agora. Pessoal, a Camila notificou aqui que não está conseguindo ouvir. Vocês me ouvem normal? Perfeito, obrigado. Deve ser algum problema no áudio da Camila, então. Bacana. Então, esse aqui é nosso guia de referência. E aí, nesse guia, ele tem uma etapa chamada exemplo de utilização. Nesse exemplo de utilização, tem o início explicando o visual, como que funciona o processo de cotação. Aqui tem as etapas de necessidade de compras,
tem a etapa de seleção de fornecedores, etapa do workflow, as funcionalidades, como, por exemplo, esse daqui eu acredito que não está liberado ainda, mas tem a parte de anexo, lista de cotação, de solicitações, como que faz o filtro. Enfim, aqui tem várias partes da usabilidade do sistema. Também tem a parte de cotação, como que faz o processo de atualização, o processo de análise e as funcionalidades. Mais abaixo, eu comentei sobre pontos de entrada que vocês me perguntaram. Então, aqui tem os pontos de entrada e a rotina automática do NFC. Aqui tem o exemplo de rotina automática. Aqui tem o exemplo do ponto de entrada MVC. O ponto de entrada no momento da edição dos pedidos, na geração e na análise. E o ponto de entrada na adição dos itens dos pedidos na geração da análise. Então, esses pontos são disponíveis nesse momento, tá bom? Pode ser que eles disponibilizem mais nas próximas atualizações, mas no momento são esses pontos. Como eu comentei com vocês, é um produto em MVC, é um produto que vai, com certeza, sofrer mais atualizações. Bom, falando sobre implantação. Então, nessa página aqui de centralizadora, que a gente criou, ele tem uma etapa aqui de implantação. Então, ele fala que saiba como realizar a plantação, clicando aqui, ele vai disponibilizar um novo link, e esse link é sobre a configuração do novo fluxo de compras. Então, antes de iniciar a configuração, qual que é o primeiro requisito? Acredito que seja o requisito mais importante de todos, tá? O primeiro requisito, ela está carregando ainda, deixa eu dar um F5. Bom, acredito que dá para ver, ele está carregando ainda. O primeiro requisito é a atualização da expedição contínua. Sem atualização da expedição contínua, não é possível utilizar o NFC. Tudo bem? Além da atualização da expedição contínua, é necessário também a atualização da última lib. Na verdade, a lib sendo superior ao 27 de 2 de 2023, ela já é compatível com o NFC, porém, a gente sempre indica utilizar a última lib disponível também. Então, precisamos atualizar o acumulado, precisamos atualizar a lib, e um outro ponto muito importante, e na verdade fundamental para o funcionamento, é a atualização do dicionário de dados, que é o PDDIST. Então, sem essas etapas aqui, não é possível nem iniciar a configuração do novo fluxo de compras. Beleza? Depois que foi feita a atualização do ambiente, executado o PDDIST e atualizada a lib, agora sim a gente vai iniciar a configuração do novo fluxo. A configuração ela é bem simples. O novo fluxo de compras utiliza uma tecnologia chamada POI. É uma tecnologia nova. Então, para que o novo fluxo de compras esteja funcionando, é necessário atender os requisitos de configuração do POI. Quais são esses requisitos? Lá na aba General do app Server tem uma tag chamada app Environment. Essa tag ela é obrigatória para utilizar o POI. Então, o app Environment ele deve conter o nome do seu ambiente. Eu vou abrir aqui meu app Server. Então, aqui eu tenho a General e aqui eu tenho o meu app Environment. Aqui no app Environment eu tenho o nome do meu ambiente, que é o NFC 2310. Então, esse é o primeiro requisito de configuração, depois da atualização, claro, que vocês devem fazer aí. Pergunta: é possível utilizar mais de um ambiente nessa tag? Não, não é possível, tá bom? Essa tag ela tem que colocar apenas um ambiente. Não tem como configurar mais de uma tag mais de uma informação nessa tag app environment. Então, esse é o primeiro requisito. O segundo requisito de configuração é a ativação das portas das tags multiprotocol security e multiprotocol port, que basicamente essas tags ficam na seção drive. Então, aqui na minha seção drive eu tenho multiprotocol port security igual a 0, multiprotocol port igual a 1. Caso vocês tenham alguma restrição de SSL e tenha problema em relação à questão de configuração de porta de multiprotocolo, aqui tem umas informações, uma documentação para maiores informações sobre essas configurações. Então, se vocês tiverem alguma restrição, basta você acessar esse link aqui e aí você consegue ter mais acesso sobre essas informações. Por padrão, recomendamos utilizar essa tag como 0 e essa tag aqui como 1. Isso daqui é o requisito mínimo.
Depois de fazer a configuração da seção Drive, então a gente já configurou a seção General, configuramos a seção Drive. O último passo, basicamente, é adicionar o PGCA 010 através do configurador. Então, adicionar no menu de compras. Acredito que essa etapa vocês conhecem bem, mas aqui na documentação eu tenho um GIF mostrando como adiciona o novo fluxo de compras através do configurador. Como a rotina 2210 e 2310 já estava disponível quando foi lançado esse novo fluxo de compras, então é necessário adicionar de forma manual. Nas próximas releases, provavelmente ele já vai vir ali nativo no menu de vocês. Aí vocês podem escolher o melhor lugar, tudo bem? Então, basicamente, é essa a configuração do novo fluxo de compras. Então, assim, é uma coisa muito simples, é muito fácil de implantar. Ele não tem muita particularidade. Essa é a primeira etapa, eu comentei com vocês que seria uma configuração em 2 etapas. Com esses requisitos mínimos, você, atualizando o acumulado, rodando o PDDist, inserindo as tags na seção General e na seção Drive, e adicionando no menu, é claro, você já consegue utilizar o novo fluxo de compras. E aí tem uma etapa adicional, que é a parte de Workflow. Aí é uma segunda configuração que eu vou mostrar aqui para vocês também, tá bom? Mas se vocês quiserem utilizar o novo fluxo de compra sem o workflow, é somente isso, não tem mais nada para ser adicionado. Vocês abrindo o Proteus lá, acessando o caminho que vocês adicionaram no menu, o novo fluxo de compras ele já vai ser carregado. Então não precisaria de mais nenhuma configuração. Tudo bem, pessoal? Se vocês puderem mandar uma reação aqui. Sobre configuração, tem alguma pergunta, Rogério, antes da gente seguir? Essa parte de configuração é tão simples. Eu acho que vai pegar mais a parte de workflow. Não, não tem. Tranquilo. Ah, tem sim. O André perguntou se funciona na empresa 99. Com certeza, André. Funciona assim. Qualquer empresa que você tiver aí no seu ambiente, desde que o ambiente esteja configurado com essas tags e atualizado, vai funcionar assim, tá bom? Tranquilamente. Inclusive, a gente usa o ambiente 99 aqui para teste. Perfeito, o Rômulo falou que a dúvida dele é na configuração do workflow. Então, vamos para a configuração do workflow. Aqui na documentação, finalizando a etapa de configuração, ele dá um parabéns aqui, né? Fala que o novo fluxo de compra já está disponível para uso. E agora vamos aprender como configurar o workflow, tá bom? Então, clicando aqui na configuração do workflow, ele vai ter uma outra documentação. Ah, Danilo, mas por que tem várias documentações separadas? A gente centralizou em uma só e separou em tópicos justamente para ficar mais simples, tá? Senão ficava uma documentação muito grande, muito difícil visual ali para poder entender. É porque é muito processo. Então a gente fez essa separação para ficar mais simples de entender cada etapa. Antes de iniciar a configuração do workflow, deixa eu contar uma coisa para vocês. A parte de workflow, a configuração em si, ela é única, né? A parte ali do INI, eu vou mostrar aqui para vocês como que é, as tags obrigatórias. Porém, dentro do sistema, a configuração de parâmetros é possível fazer 2 configurações. A primeira configuração, como que vai funcionar? Basicamente, a gente vai ter uma caixa de e-mail e essa uma caixa de e-mail vai servir para a empresa toda. Então, por exemplo, eu mandando um e-mail com o meu usuário, o Rogério mandando um e-mail com o usuário dele e o Guilherme mandando com o usuário dele, a caixa de e-mail vai ser única. Então, quando foi disparado o workflow, vai ser utilizado um e-mail centralizador. O fornecedor ele pode responder esse e-mail, só que vai para a caixa de e-mail única. Ele não vai ter uma personalização, ou seja, cada usuário tem a sua caixa de e-mail. Essa é a configuração centralizada. Porém, é possível fazer uma configuração especial do workflow. Essa configuração especial, basicamente, cada comprador vai ter sua própria caixa de e-mail. Então, vamos supor, eu tenho a minha. Quando eu fizer uma cotação e enviar uma proposta, uma solicitação ali para o meu fornecedor, o e-mail utilizado, a caixa de e-mail utilizada vai ser a minha particular, ou seja, a minha pessoal.
Se o fornecedor tiver alguma dúvida e quiser responder esse e-mail, ele pode responder o e-mail que foi enviado do workflow de forma automática e vai cair direto na minha caixa e eu posso fazer troca de e-mails ali com ele, tirar dúvidas, porque vai ser utilizado a minha caixa privada. E aí eu não preciso utilizar uma caixa única. Então dá para fazer essas duas configurações, eu vou mostrar para vocês as duas. Tanto da forma de utilizar uma caixa única para todo mundo, quanto utilizar a caixa pessoal de cada usuário. Beleza? Bora lá, então. Então, falando de workflow, o primeiro passo para poder fazer a configuração do workflow, vamos pular aqui essa parte da configuração de e-mail. Eu vou pular para cá, porque essa daqui eu mostro para vocês depois, que é basicamente o que eu falei que pode ser diferente. Então, vamos fazer primeiro a configuração do ambiente dentro do Wine, que é a parte técnica, e depois a gente vê como que faz tanto a configuração da caixa única quanto a configuração de cada usuário tendo a sua caixa. Aqui na documentação tem um exemplo de web service que a gente precisa configurar. Isso daqui é só um exemplo, tá, pessoal? São as tags mínimas que são requisitadas ali para utilização do workflow. Eu copiei essas informações e já colei aqui no meu INI, justamente para vocês acompanharem como que é. Tem gente que utiliza mais tags, tem gente que utiliza somente essas. Essas são as mínimas, tá? Depois, se vocês quiserem acrescentar mais coisas, não tem problema. Mas esses são os requisitos mínimos que eu recomendo. Então, a primeira tag que precisamos ter aqui dentro do app Server Ini é a seção HTTP. Se não tiver essa seção HTTP, a parte de workflow não vai funcionar. Dúvida, eu preciso colocar a configuração do workflow no mesmo app server do ambiente Proteus? Não, eu posso criar um app server, um serviço exclusivo somente para o workflow, não tem problema. Eu coloquei aqui junto com o ambiente Proteus porque é a minha base teste. Mas se vocês quiserem criar um serviço com uma outra porta, separar o app server ali só para a utilização do workflow, não tem problema nenhum. Beleza? Então, aqui no HTTP, a gente vai ter essa chave chamada enable. Ela tem que ficar como 1 para poder falar que o HTTP está habilitado. A patch é indicado ali o caminho da pasta Proteus Data, apontado para a pasta HTTP root. Isso daqui é padrão, tá, pessoal? Então, sempre apontando para a pasta Proteus Data, a pasta app root. Isso daqui é padrão. Está, inclusive, na nossa documentação aqui. O que vocês vão mudar quando vocês pegarem essa documentação é o caminho. O meu está no ctotos/proteus2310. O de vocês com certeza vai estar diferente. Então vocês deixam aí ajustado com o caminho de vocês. A porta, aqui é a porta do HTTP. Então tem uma porta que eu estou usando a 8082. Vocês podem utilizar a porta que vocês quiserem, tá bom? A porta que tiver liberado aí para vocês. O environment, vocês têm que colocar o nome do ambiente de vocês. A instância é padrão, então a instância sempre vai ficar 1,10. Esses dois campos aqui, essas duas informações são informações padrões, tá bom? Não precisa alterar, basta manter. Essa parte aqui, essa chave é o serviço, tá bom? É o serviço de acesso ao workflow. Aqui eu tenho o localhost, mas no de vocês, o que vocês vão precisar fazer? Ou vocês deixam um IP interno, que não faz muito sentido, esse IP interno, somente quem estiver acessando dentro da rede do servidor vai ter acesso. Então, por exemplo, eu poderia dar um IP config na minha máquina, pegar o IP da minha máquina e colocar aqui, 192.168.14.2, por exemplo. 2.80.82, que é a porta do meu HTTP. Eu posso fazer isso, só que quem estiver fora da minha rede, ele não vai ter acesso ao template, porque ele não vai conseguir acessar o workflow. Então, o que vocês precisam fazer? Criar um domínio, né, ou um IP público, ou um endereço. O endereço, quando eu falo, é criar um nome lá, exemplo, empresa.com.br, 2.8082, que é a porta, e tornar isso daí público. Essa configuração é dentro do roteador de você, é dentro da parte de configuração de rede de vocês. Então, a gente não vai ter muito acesso para poder explicar. Tudo bem? Essa parte é mais parte interna. Aqui no meu teste, eu vou utilizar como localhost 8082. Tudo bem?
Localhost porque é minha máquina interna. Somente a minha máquina, ou seja, somente quem está logado na minha rede vai conseguir ter acesso a esse workflow. Fornecedores de fora não terão acesso. Tudo bem? Então aqui vocês coloquem o endereço externo de vocês que vocês configuraram. Enable como 1, porta 8082, estou utilizando a mesa do HTTP. E essa parte aqui é uma das partes mais importantes, é uma das partes que mais geram dúvidas e mais geram inconsistência na hora de implantar. E eu vou explicar o porquê. Quando eu fizer a configuração ali do template, indicando nos parâmetros onde que está, por padrão, utilizamos a pasta Proteus Data /workflow. Esse é o padrão nosso que a gente mais recomenda. Porém, tem clientes que não colocam essa informação /workflow, deixa assim, apenas Proteus Data. O serviço de leitura do template, ele é feito por essa tag. Então, vamos supor, quando você envia um formulário e o fornecedor ele vai acessar esse formulário, e aí automaticamente ele vai acessar esse caminho aqui para poder tentar encontrar o formulário, ele utiliza esse caminho para poder entender aonde que foi gravado. Se por acaso esse template aqui não tiver de acordo, esse caminho aqui estiver errado, não vai funcionar, ele vai dar problema, tá bom? Então, sempre por padrão, é o que mais indico, deixa como Proteus Data /workflow, e aqui vocês adaptam de acordo com o caminho de vocês. Ambiente NFC 2310, que é o meu ambiente, aí vocês colocam de vocês. Response Job padrão, WF Index, e essas configurações aqui também são padrões. O WF Index, aqui eu não vou falar tag a tag para poder não se estender muito, mas aqui é padrão, a única coisa que vocês vão mexer é no NFC 2310. Aqui é a configuração de e-mail para disparo, e aqui também é a informação de e-mail do SSL Configure. Então aqui também não preciso mexer em nada. E aqui tem um OnStart, que é basicamente uma chave para ativar o meu serviço. Eu estou ativando o serviço WF Index, que é esse serviço aqui, que basicamente vai ativar o meu link interno. Como que eu sei que o workflow ele está funcionando corretamente? Eu copio esse endereço aqui, que foi montado por vocês. Como eu disse, aqui vocês podem colocar um IP público, ou pode colocar um endereço, mais a porta. Eu abro o meu navegador de internet, uma guia qualquer, e eu colo essa informação do meu navegador. Ele precisa abrir exatamente essa página, tá? Se ele não abrir essa página, ele vai abrir exatamente assim, não houve poster data a ser processado. Se não abrir essa informação da forma que está aqui, é porque existe algum problema na configuração ali do init do workflow. Então isso aqui é requisito, tá, pessoal? Não dá andamento, não prossiga com a configuração se essa etapa não foi concluída com sucesso. A gente precisa que, dentro aqui do seu navegador, ele abra o endereço dessa forma aqui, .workflow, e com essa informação de erro aqui, que porque não teve processamento. Isso daqui é normal, tudo bem? Então, eu simplifiquei o máximo possível, porque essa daqui é uma configuração de INI, de app server, de ambiente, então costuma dar muito... Precisa de adaptações, e como precisa de adaptações, gera muita dúvida. Então, eu tentei deixar as tags o mais simples possíveis. Aqui na documentação, inclusive, a gente deixou em negrito as tags que precisariam ser alteradas. Que é o quê? O endereço, eu deixei aqui como, por exemplo, IP e porta, precisa alterar. Aqui eu preciso alterar o caminho, a porta e o ambiente. Aqui eu coloquei que o endereço público, ele é o endereço utilizado pelo workflow. Vocês vão entender um pouco mais sobre esse endereço depois. Aqui o patch, esse caminho indica o caminho dos arquivos de leitura. Vocês vão entender também. Só que essa tag é importantíssima para o funcionamento, ela sempre tem que ficar apontada para o Proteus Data /workflow. Aqui é o environment. Esse preparinho aqui não tem necessidade, depois a gente vai tirar da documentação, que a gente validou que não precisa. E o ambiente aqui, somente o que está em negrito, tá, pessoal? Não precisa de mais nada, não precisa acrescentar mais informação nenhuma. Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui para a gente prosseguir. Sobre a configuração, claro. Nas dúvidas aqui que tem sobre processo.
Perfeito, vamos continuar aqui. As dúvidas que tem no chat é sobre o processo. A gente está falando sobre configuração. Então, finalizando essa parte de workflow, abrindo essa abinha aqui corretamente no seu navegador, agora sim a gente vai começar a configuração. Então, eu vou acessar o meu Proteus. Então, aqui eu tenho o meu módulo de compras. Eu adicionei no meu menu aqui na parte de cotações, vocês podem colocar onde vocês quiserem. Quiserem colocar no... Eu já vi gente colocando na administração de compras, na central de compras, onde fica melhor para vocês. Eu vou acessar aqui o novo fluxo de compras. Ah, só um detalhe, tá? Quando ativado aquelas tags do POI, automaticamente a tela de entrada aqui do Proteus ela muda, tá bom? Então ele vai mudar um pouco a interface ali para vocês. Aqui eu consegui abrir o meu configurador. Então, falando da configuração do e-mail único, onde que todos os compradores vão utilizar a mesma caixa de e-mail. Como que eu faço essa configuração? Deixa eu voltar na documentação, porque era o primeiro passo dela. Eu pulei a etapa, né? A gente foi para a parte de configuração do workflow, mas basicamente é a primeira etapa. Então, se eu for utilizar uma caixa de e-mail única, eu preciso acessar o configurador, eu preciso acessar a opção de ambiente, workflow, caixa de e-mail e incluir. Então, eu preciso criar uma caixa de e-mail nessa opção de workflow. Então, aqui eu já acessei meu configurador. Eu vou ambiente, workflow, contas de e-mail. Aqui na conta de e-mail vamos iniciar a inclusão. E aqui, pessoal, eu vou utilizar uma configuração do Gmail, tá? Essas informações aqui, vocês devem verificar com o provedor de vocês, porque pode ser diferente, tá bom? Como eu vou utilizar um teste básico, eu vou mostrar aqui do Gmail. Então, aqui na documentação tem um exemplo básico de como utilizar o do Gmail. Eu coloco um nome de caixa de correio, um nome qualquer, aí fica a critério de vocês. Eu insiro o nome do meu remetente, o endereço de e-mail, informação do servidor POP3, que é a informação do IMAP, a porta do POP3, a conta, a senha e aqui a informação do SMTP. Também vem o SMTP, a porta, usuário e senha. Então eu vou colocar aqui essas informações exatamente como está na documentação. Vou chamar a caixa de e-mail de workflow. Remetente, vou colocar cotação. O endereço de e-mail, eu vou colocar um e-mail genérico que eu criei para esse teste, para esse vídeo. Aqui tem as informações da mensagem, de recebimento da mensagem. Eu vou seguir exatamente a documentação. Vou deixar imap.gmail.com. Aqui eu tenho que colocar a informação da porta. E a minha conta. Minha conta é o envicota@gmail.com, é um e-mail genérico. E aqui um detalhe importantíssimo, tá? Para quem utiliza Gmail. O Gmail, a conta de Gmail, não sei se vocês sabem, ela não permite que softwares ou apps utilizem a senha que vocês utilizam para logar. Então, pensando na segurança, o que eles criaram? O que eles fizeram? Eles criaram uma senha chamada senha de app, que é basicamente uma senha que eles criam, uma senha criptografada, e essa senha ela é utilizada somente em app ou software, como por exemplo o Proteus. Então, se vocês tiverem Gmail, vocês não utilizam a senha de vocês, tá? É necessário criar uma senha de app. Basicamente, eu tenho uma senha aqui criada de app. Ela geralmente vem exatamente assim, 4 blocos, com essas informações. Vocês copiem essa senha de app, caso seja Gmail, e colhem aqui na parte de senha. Essa informação também a gente inseriu aqui nessa documentação. Ó. Tem o importante por motivos de segurança. A Google descontinuou a configuração de aplicativos menos seguro e será necessário utilizar uma configuração para uso do workflow exclusivo Google. E aí tem um vídeo aqui explicando para vocês como utiliza ou como cria essa senha de app, tá bom? Então, se vocês utilizam o Google, corre nessa documentação, clica aqui que vai ter um videozinho ali explicando como que faz para poder criar.
Depois de preenchido, vamos colocar as informações do SMTP também. smtp.gmail.com. A porta, não lembro de cabeça, 587. O usuário de autenticação é o mesmo. E aqui eu digito exatamente a senha de app. Ô Danilo, Pode falar. só para complementar aí, eu tô verificando aqui nas perguntas, tem bastante gente com dúvidas referente às rotinas antigas, se elas serão descontinuadas. A rotina gera cotação, analisa a cotação ou atualiza a cotação. Até o momento, a gente não tem nenhuma previsão se essas rotinas serão descontinuadas. Ou seja, caso vocês a- habilitem o no fluxo de compras no ambiente de vocês e queiram voltar a utilizar esse processo antigo, poderá voltar normalmente aí, estará disponível para uso na base de vocês. Então, não existe previsão para a descontinuação dessas rotinas. Perfeito. Obrigado pelo informativo. Só um detalhe, pessoal. Falando de cotação antiga e cotação nova. As solicitações que iniciaram cotação no processo antigo precisa ser finalizado por lá. O que iniciou no novo fluxo de compras também precisa ser finalizado pelo novo fluxo de compras, tá? Então não é possível iniciar na cotação antiga e depois migrar no meio do caminho, no meio do processo, para o novo fluxo de compras. Então, se o processo foi iniciado no antigo, finaliza lá, foi iniciado no novo, finaliza aqui. Beleza? Não dá para poder mesclar. Ah, eu fiz a gera cotação lá, agora eu quero fazer atualizar aqui. Não, não dá para mesclar. Bom, finalizando aqui a configuração, só tem esse campo SMTPS, eu vou deixar como TLS. Lembrando que essas informações que eu digitei aqui na tela são informações referentes à configuração do meu Google, tá? Se vocês estiverem utilizando outro servidor de e-mail, aí vocês precisam inserir a informação que o seu provedor passou. Criando essa caixa de e-mail, essa caixa vai ser centralizada para todos os meus compradores. Então, aqui eu tenho uma caixa de e-mail única para todo mundo. Não vai ter uma exclusividade. Cada comprador ou cada usuário vai ter a sua caixa de e-mail pessoal. Agora, deixa eu verificar o meu novo fluxo de compras para poder mostrar a configuração do Wizard para vocês. Prontinho, pessoal. Até peço desculpa porque eu estou fora do ambiente TOTS, então a conexão fica um pouquinho mais lenta. Então, basicamente, essa é a tela do novo fluxo de compras. Depois o Rogério ele vai passar melhor para vocês como utiliza essa telinha. Eu vou mostrar mais a parte de configuração. Depois que eu adicionei aquelas tags no INI, vocês já vão ter acesso a essa tela. E aí a gente vai precisar iniciar a configuração do workflow. Essa configuração do workflow, ela é exclusiva para o administrador, tá? Então, os usuários eles não vão ter acesso a essa funcionalidade. Aqui no meu canto direito superior, eu tenho um bonequinho. E se eu clicar nesse bonequinho, ele vai aparecer uma opção chamada configuração do workflow. Usuários que não são administrador não têm acesso a esse botão, tudo bem? É só exclusivo para administrador. Então, eu vou clicar aqui nesse botão e ele vai abrir um wizard para poder me auxiliar nessa configuração. Então, vamos pular etapa por etapa. Qual que é a primeira etapa? A primeira etapa, basicamente, é definir a pasta, o diretório que será gravado os templates. Por padrão, utilizamos o diretório Workflow. Vou voltar na documentação. Então, já vencemos essa parte de configuração de e-mail e agora estamos na parte de Wizard. Então, precisamos inserir aqui, criar uma pasta chamada /workflow. Essa pasta ela deve ser existente ali dentro da pasta Proteus Data. Eu vou abrir a minha pasta Proteus Data aqui. Vamos voltar. Proteus Data. Aqui dentro da pasta Proteus Data, eu vou criar uma pasta chamada Workflow. E pronto. É só isso que vocês vão precisar fazer aqui nessa etapa. Aqui no primeiro parâmetro, ele informe o diretório do trabalho do workflow. O diretório ele vai ficar dentro da pasta /workflow. É isso que vocês vão precisar preencher. Tudo bem? Então, não tem necessidade de colocar outra informação.
Vamos supor que você queira dar... Não indico, tá, pessoal? Eu não indico em hipótese nenhuma, mas vamos supor que vocês queiram dar outro nome. Quero deixar a pasta como compras. E aqui a pasta eu criei como workflow, vou colocar como compras. Tem problema? Não teria, mas eu não recomendo. E quando eu faço essa alteração, lembra que eu falei lá do workflow, lá do ini? Eu vou voltar lá no workflow no ini. Aqui vai ficar incompatível, porque meu caminho está apontando para a pasta workflow. Então, esse caminho aqui, ele precisa estar exatamente sincronizado com a informação que eu vou colocar nesse wizard. Se eu coloquei o nome da pasta como compras, aqui tem que ficar como compras também. Como eu disse, eu não recomendo, tá? Eu recomendo sempre deixar como barra workflow. Eu vou voltar aqui para barra workflow. E aqui no Proteus eu vou deixar como barra workflow, que é o nosso padrão. Depois que eu informei o diretório, eu preciso fazer o download dos templates. Template, pessoal, dica. Toda vez que eu atualizar o meu ambiente, pode ser que seja necessária a atualização dos templates, tudo bem? Então, aqui, como eu não tenho nada na minha pasta workflow, vou fazer o download aqui do template. É só clicar nesse link aqui. Eu vou escolher um lugar que eu quero salvar, vou deixar aqui dentro da minha pasta download. E vou clicar em salvar. Automaticamente, ele vai fazer o download do template. Ele vai vir aqui de forma zipada. Eu vou descompactar ela. Opa, botão errado. Vou extrair ela aqui. E aqui foi gerado dois templates. O template PGCA 030 maio 01, PGCA 30 maio 02. É possível ver que esse template tem um versionamento. Por isso que eu comentei, sempre talvez sempre será necessário fazer essas atualizações. Por quê? Vamos imaginar que o desenvolvimento colocou um campo novo. No fonte em si, no Proteus, ele já vai ter esse campo. Só que dentro do formulário, se você não atualizar, ele vai ficar com um campo incompatível. E aí pode gerar algum problema. Então, sempre como boa prática, é importante sempre atualizar o template. Copiei esses templates aqui. Vou voltar aqui na minha pasta Proteus Data. E aqui na pasta Workflow. E pronto. Basicamente é isso. Criei a pasta Workflow dentro da Proteus Data e inseri meus dois arquivos. Finalizando essa etapa, vamos para a próxima. Aqui vem as informações do Workflow, as informações que a gente configurou lá no ini. Então, quais são essas informações? Ele pede primeiro o endereço, o IP. O endereço é o quê? É esse daqui, ó. Localhost. Se você tivesse colocado o IP, por exemplo, 192.168, 168.35, por exemplo, 36, é esse cara aqui que vocês vão colocar aqui nesse campo. Se aqui tivesse um endereço, exemplo, empresa.teste, underline teste, vocês iam copiar esse cara aqui e ia colocar aqui nesse campo aqui. Então, é o IP público que vocês disponibilizaram lá. Pode ser que esse IP seja um IP, pode ser que seja um endereço. Aí vai de acordo com a configuração de rede que vocês fizeram. Se colocar o localhost, vai funcionar somente interno. Importante, quando for colocar o IP interno, o IP aqui, eu preciso colocar http //localhost. Essa informação ela está aqui na documentação também. Então aqui eu exemplifiquei como IP, ó, 10.73.14166, e aqui tem uma informação que é obrigatório colocar o http // antes do IP. Beleza? Aqui vem as informações somente do endereço. Nesse campo aqui, vamos colocar a informação da porta do workflow. A porta, basicamente, é essa informação aqui, ó, 8082. Vamos colocar a informação 8082. E, por último, temos que colocar qual é o nome do meu ambiente que o workflow está sendo executado. No meu caso, é o ambiente NFC 2310. E prontinho. Aqui nesse último campo, ele monta automaticamente o link
de acesso do workflow, que é o http://localhost 8082. Esse endereço aqui, como eu comentei anteriormente, eles têm que estar funcionando aqui no navegador de vocês. Ele tem que abrir essa página exatamente dessa forma aqui. Tem alguma dúvida sobre essa etapa? Pessoal, tem alguma coisa aí? Por Dei uma olhada enquanto, aqui por nenhuma dúvida. cima. Não, tá tranquilo, né? O que tá vindo de dúvidas é sobre. É mais processo mesmo. Tá, eu já vou liberar para vocês o processo, tá bom? Eu acho que é a dúvida mais pertinente. Então, beleza. Finalizou a configuração aqui. Vamos para a próxima etapa. Só um detalhe, tá? Essas informações que a gente preenche aqui, elas são gravadas em parâmetros. Esses parâmetros estão lá na documentação, depois eu mostro para vocês. Próxima etapa. Ele pergunta, ele valida se a porta multiprotocolo está ativa, retornou que está. Última etapa são as informações do SMTP que eu tinha colocado lá dentro do configurador. É as mesmas informações. Então, vou voltar aqui. Primeiro campo é o IMAP. Só uma questão, tá bom? Isso daqui, essas informações é feita uma vez só. Depois que vocês fizeram, é a parte de implantação. Por isso que é um pouquinho mais chatinha. Depois que implantou o workflow, acabou, tá? Não vai precisar fazer mais nada. Depois é só as manutenções, que é atualização de template. Mas essa configuração aqui é única. Então aqui eu vou colocar smtp.gmail.com. A porta, deixa eu olhar lá que eu não lembro de cabeça. 993. Aqui é o imap.gmail.com. Lembrando que esse aqui é as informações do Gmail. Quem utiliza uma outra conta, um outro servidor, precisa pegar essas informações lá com o servidor de vocês. Aqui eu tenho que colocar a porta. Confirmar lá qual que é. 587. E aqui você utiliza protocolo de autenticação. Eu vou deixar como TLS, que é o protocolo utilizado aqui no Gmail. Próxima etapa, ele só vai dar um aviso sobre as informações. Aqui ele está falando o quê? Que na próxima etapa ele vai dar um modelo do appserver.ini. O modelo que ele vai gerar é basicamente o modelo que a gente pegou na documentação. Então, quando eu for na próxima etapa, ele vai abrir um wizard e ele vai mostrar exatamente esse modelo aqui, ó, que é o que a gente já se antecipou na primeira etapa. Então, aqui é um exemplo de configuração, ele gera aqui as informações, é só vocês copiarem, colocarem aqui no INI, e, claro, aí vocês vão revisar exatamente, porque pode ter alguma coisa que tenha que fazer adaptação. Mas, esse aqui é só um modelo. Vocês podem utilizar o modelo da documentação. E fechar. Basicamente é isso, pessoal. Esse é a configuração do workflow para utilização de uma caixa única. Então, eu criei uma caixa de e-mail lá no configurador, eu rodei as configurações do Wizard, e eu criei ali a pasta workflow dentro da Proteus Data, incluindo os templates. Basicamente, são essas configurações para poder utilizar o workflow aqui no NFC. Alguém tem uma dúvida referente a esse ponto? Quer mandar alguma pergunta referente a esse ponto? Se não, a gente vai avançar para poder entender como que funciona a configuração do workflow, só que dessa vez utilizando caixas de e-mails diferentes, ou seja, cada comprador ou cada usuário tem a sua caixa de e-mail. Isso aqui é a configuração mais básica que tem, tudo bem? O Henrique Dias perguntou se para refazer o wizard é só acessar a configuração novamente. Exatamente, Henrique. Esse wizard você pode mexer, alterar quantas vezes você quiser. Tudo bem? É só você acessar. Lembrando que somente o administrador tem acesso. Os outros usuários não têm acesso. Deixa eu ver. O Fernando Zanon perguntou se essa validação é possível, se é possível no início estar configurado antes. Eu não entendi muito bem, Fernando. Se puder retificar a pergunta.
Eu Ô, não consegui Danilo, compreender muito bem. eu creio que ele esteja se referindo a para realizar o wizard. É necessário que o INI esteja configurado previamente. É necessário, principalmente as etapas do workflow, nem tanto. Mas aquelas chaves da General, que vai o app environment, ali é necessário, tá? Se você não tiver configurado aquilo, o workflow nem abre. Quer dizer, o NFC nem abre. Agora, a parte do workflow, eu recomendo configurar antes. Por isso que eu iniciei a configuração por ela. Mas não é obrigatório. O que vai precisar garantir é que as informações que você colocou lá dentro do Wizard, ela esteja compatível com o que você vai colocar no Wini, e que essa informação do Wini ela esteja ativa ali, utilizando o navegador, você vai ver se ela vai estar ativa ou não. O Evandro perguntou se quem utiliza broker vai precisar configurar em todos os app server. O Evandro, nesse caso do broker, eu recomendo que você crie um serviço à parte por Workflow, tá? Você não precisa utilizar o Wini desses serviços do Proteus. Você pode criar um serviço à parte, acho que fica melhor administrado. E agora vamos para a configuração do Workflow utilizando a sua caixa de e-mail própria. Então, aqui na documentação, eu não mostrei para vocês, mas tem todos os passos que fizemos aqui, que é baixar o template, configurar a porta. Ele vai verificar a porta multi-protocol port, a configuração do workflow e basicamente está configurado. Seria somente isso. Agora, se eu quiser criar uma configuração onde que cada usuário tem a sua caixa de e-mail, eu tenho uma outra documentação aqui que ela está aqui em cima, ó. Cada usuário comprador poderá ter sua própria caixa de e-mail, personalizada para disparo dos formulários aos fornecedores, permitindo que assim o fornecedor responda ao e-mail em caso de dúvida diretamente ao comprador que solicitou aquela compra. Essa é uma configuração opcional, tá bom? Por isso que eu deixei por último. Então não tem a necessidade de fazer a configuração, só se vocês quiserem. Fica mais legal, garanto. Se vocês clicarem aqui, vamos para a próxima documentação. Então, qual que é o primeiro passo para ativar essa configuração de workflow para cada um ter a sua caixa de e-mail? O primeiro passo é ativar o parâmetro mvpgcwf. Então, eu vou acessar o configurador. Vou aqui em base de dados, dicionário base de dados. Aqui vamos em parâmetros. E eu vou procurar o parâmetro mvpgcwf. PGC do portal do fornecedor, do comprador, perdão, portal de compras, WF Workflow. Por padrão, esse parâmetro vem desabilitado, basta eu habilitar. Aqui a descrição. Indica se o workflow de cotação será enviado com o e-mail do próprio comprador logado no PGC. Vou salvar aqui. Prontinho. Depois de ativar o parâmetro, uma coisa muito importante é o quê? Dentro do cadastro de usuário precisa existir um e-mail que é basicamente o e-mail dele. Então vamos lá no cadastro de usuário. Eu vou só conferir aqui se eu tenho um e-mail. Então aqui eu tenho um e-mail, meu e-mail TOTS. Então é um requisito, tá? Dentro do cadastro de usuário tem que ter um e-mail válido ali, que é o e-mail que vai ter acesso para esse usuário. Vou voltar aqui na documentação. Acredito que ele fala sobre o e-mail. Aqui, ó. Não tem essa informação do e-mail, mas essa informação ela é obrigatória, tá bom? Aqui é o processo do Wizard, então essa etapa que a gente já fez, não precisa refazer. Não tem a necessidade de refazer porque já fizemos. Aqui sim, dentro do cadastro de usuário, precisa ter um e-mail válido, que é a terceira etapa que eu comentei com vocês. É obrigatório esse processo, tá bom? Quando eu acessar o novo fluxo de compras, ele vai ter lá um olá usuário que está logado, né?
E aqui dentro do workflow, agora sim será habilitado o bonequinho para ele e vai ser habilitado uma opção chamada Wizard do e-mail do comprador. Cada comprador, ou seja, cada usuário vai precisar executar seu próprio wizard. Ele vai precisar fazer sua própria configuração. Então, agora que eu habilitei, eu vou precisar sair aqui do sistema e entrar novamente para poder habilitar aquela opção. Vamos em novo fluxo de compras. Bom, acessando aqui novamente, agora a parte do novo fluxo de compras, eu vou vir no meu bonequinho novamente. E aí agora é possível ver que foi habilitada uma nova configuração, configuração do e-mail do comprador. Então, os usuários que vão ter acesso ao novo fluxo de compras, eles não tinham isso aqui antes, e agora, com habilitando o parâmetro, cada um vai precisar rodar o seu wizard, tá? Cada usuário precisa fazer sua configuração. Então, vamos aqui na configuração de e-mail. Aqui ele aparece uma etapa falando que essa configuração ela é realizada porque o parâmetro está ativo. Vamos na próxima etapa. Aqui eu insiro qual que é o nome do comprador que vai disparar, ou seja, o nome do remetente. Eu vou colocar compras. Aqui vem a informação do e-mail. Ele está bloqueado para edição, por quê? Essa informação aqui do e-mail, ele pega lá dentro do cadastro de usuário. Por isso que eu falei que é importante, dentro do cadastro do usuário, ter um e-mail válido e ativo para esse comprador. Próxima etapa. Aqui eu devo informar qual que é a senha do meu e-mail. A senha, lembrando que é aquela senha de app, se for Gmail, no caso, né? Agora, se for outro servidor, pode utilizar outra modalidade. Próxima etapa. Como eu preenchi as informações do SMTP no wizard de configuração, ele vai trazer aqui de forma automática. Por quê? Geralmente o usuário ele não conhece, né? Quem é o usuário ele não sabe quais são essas informações. Então, quando eu preencho lá no Wizard, o administrador do sistema ele preenche lá, ele já traz automaticamente aqui. Mas nada impede de eu alterar caso seja uma informação diferente. Então, aqui ele não vai precisar fazer nada. Próxima etapa. E basicamente é isso. Lá dentro do configurador, naquela opção de caixa de e-mail, ele vai criar automaticamente o e-mail do comprador. Eu fiz de forma manual com vocês, só que esse wizard ele vai criar lá de forma automática. Então ele facilita a vida do usuário. E se a gente vê ali, cada um tem que fazer o seu, mas é uma configuração extremamente básica. Ele não vai ter muita coisa para colocar ali, não. Então, basicamente é isso, pessoal. Essas são as configurações mínimas aí para a utilização do workflow. Essa é a parte de configuração. Todas essas informações, como eu comentei, elas estão documentadas aqui no passo a passo. Em breve a gente vai colocar alguns videozinhos também. Além dessa documentação, tem o nosso guia também, que tem as informações, tem a parte de configuração aqui de workflow. Então aqui eu tenho o workflow via wizard e eu tenho o workflow via manual. Se vocês quiserem dar uma olhada depois, então aqui ele tem um passo a passo também, bem ilustrado, com GIF, tá bem legalzinho. E aqui tem a configuração do e-mail do comprador que acabamos de fazer. Então, basicamente, a parte de configuração é isso. Meninos, tem alguma pergunta? E tá tudo tranquilo. Nenhuma Tranquilo, dúvida né? pertinente que esteja causando dúvida em bastante cliente aí até o momento, não. Não, perfeito. Então agora eu vou passar para o Rogério. O Rogério vai apresentar um pouco para vocês, tá bom? Eu comi a metade do tempo aí, eu até peço desculpa, eu acabo falando um pouco mais. Só que essas informações de configuração é o que gera mais dúvida. Então a gente precisava ir bem no detalhe mesmo, tá bom? Depois eu vou disponibilizar a gravação para vocês, se quiserem rever, aí vocês fiquem à vontade, tá bom? Mas tudo isso que eu falei está dentro da documentação, tanto do guia quanto do KCS ali, o centralizado que eu compartilhei no início. Beleza? Obrigado, pessoal. Pô, com você. Muito obrigado, Danilo. Eu vou demonstrar agora um pouquinho da parte da usabilidade, pessoal. Se vocês forem tendo alguma dúvida pertinente, podem continuando mandando no QA. A gente vai continuando respondendo aqui. Se tiver uma pergunta muito incomum, o Vilas e o Danilo vão me ajudando aqui, vão parando no meio da apresentação aqui também para poder explicar, tá bom?
Eu vou mostrar um teste bem simples, só para a gente não estender muito o nosso horário combinado, tá bom? Danilo, eu vou compartilhar minha tela aqui, tá? Fica à vontade. Prontinho, conseguem visualizar minha tela? Puderem dando um okzinho aí, ajuda bastante. Perfeito, muito obrigado, pessoal. Eu vou demonstrar um processo bem simples aqui, tá bom? Incluindo uma solicitação de compras do zero e fazendo todo esse processinho do PGC nela, tá bom? Então aqui, vou incluir uma SC, aqui sem muito segredo, né? Uma solicitação de compras bem simples aqui. Eu vou incluir até com 2 produtos, só para a gente verificar a parte do preenchimento de 2 produtos, tá bom? Prontinho, incluí, ela já está aqui disponível. Então, aqui no PGC, quando a solicitação de compras aqui já estiver disponível, aqui no PGC ela vai aparecer aqui na necessidade de compra. Perfeito. Aqui já apareceu a nossa solicitação, que está em aberto. Aqui eu posso selecionar item a item. Eu peguei algumas perguntas no chat também, se é possível aglutinar solicitações em uma mesma cotação, e também é possível. Eu vou fazer essa cotação aqui para os 2 produtos. Aqui em cima temos a opção de selecionar o período que foi incluído a essa solicitação, a data de inclusão, então você pode colocar um range de até aqui. Também temos a opção de buscar por produto e temos essa busca avançada, que existem alguns outros campos, por centro de custo, descrição do produto, que dá para fazer todo esse filtro aqui na parte da necessidade de compra para poder selecionar o produto ou a solicitação que você precisa. Então, selecionados os produtos aqui, eu vou clicar em iniciar cotação. Agora ele vai para a parte da solicitação de cotação, aquela primeira parte que eu comentei, aqui podemos dar um apelido para a cotação, vou colocar como cotação teste. O recebimento eu vou colocar para o dia de hoje, que vai ficar mais fácil, mas aqui é o recebimento dessa cotação, então conforme a sua regrinha aí com o fornecedor, você pode estar incluindo a data que precisa. Aqui, ó, os produtos. Também tinham feito uma pergunta se a gente tinha a possibilidade de ordenar aqui pela descrição do produto, e temos essa opção aqui em cima de ordenação. Aqui, para cada produto, nós temos a possibilidade de incluir uma observação para o fornecedor, que ele vai receber lá no workflow dele, ou de carregar a observação que foi incluída lá na solicitação de compras. Aqui, como eu não incluí nenhuma, então ele vai ficar como zerado. Então, aqui dando o próximo passo, nós temos essa telinha que é a telinha de seleção de fornecedores. Temos 2 telas, tá, pessoal, para esse processo. Essa minha telinha, ela está disponível porque eu estou utilizando um parâmetro, o MV Cell4, igual assim, que ele traz todos os fornecedores. Ele não traz com base nos fornecedores que vocês já compraram esse produto, por aquela amarraçãozinha de cadastro produto X fornecedor. Com Ô, o Rô, Cell4, oi, desculpa te atrapalhar, o pessoal está comentando aqui que o áudio está um pouco baixo. Se você conseguir aproximar um pouco mais, claro, para eu vou ficar aumentar mais, aqui um mais pouquinho. claro para ele. Uhum. Me dá só um minutinho, deixa eu aumentar aqui um pouquinho o microfone. Obrigado. Obrigado, Danilo. Estão me ouvindo melhor? Ou ainda continua abaixo? Podem ir mandando no chat. Ah, perfeito. Muito obrigado, pessoal. Desculpa. Voltando aqui para essa telinha da seleção de fornecedores. Só recapitulando, a minha telinha está diferente por conta de um parâmetro chamado MV Cell4. Quando você tem esse parâmetro ativo, você pode selecionar qualquer fornecedor que já está incluindo na base. Quando ele está desativado, o sistema traz apenas os últimos fornecedores que você comprou esse produto. São fornecedores que estão ali incluindo em documentos de entrada ou notas fiscais, que fica mais fácil, tá bom? Então, aqui nessa parte, eu vou selecionar qual fornecedor eu vou fazer essa cotação. Para esse missionário, eu vou fazer só com o fornecedor, que vai ficar mais fácil ali na inclusão e também um pouquinho mais rápido. Tinha uma outra pergunta sobre novo participante, esse botão aqui de cima. Nesse botão, a gente consegue incluir um novo fornecedor.
Teve uma pergunta sobre se esse fornecedor que a gente vai incluir no processo, se ele já vai ser cadastrado na tabela SA2, que é a tabela de fornecedores. E não, para esse processo ele ainda não vai ser cadastrado. Ele vai participar somente da cotação. Então, depois que você faz essa cotação, será necessário incluir esse fornecedor ali dentro do cadastro de fornecedores, tá bom, pessoal? Então, seguindo aqui, eu vou utilizar o fornecedor 02 para enviar o e-mail, conforme a gente já respondeu algumas perguntas. Ele utiliza o e-mail do cadastro do fornecedor. Aqui eu também posso atualizar os contatos, adicionar talvez um e-mail novo, um telefone aqui para contato, tá bom? Então, eu vou gerar a cotação. Ó, prontinho. Ele já gerou a cotação. Aqui temos a opção de você enviar a cotação por e-mail para o fornecedor. Tivemos uma pergunta também se era necessário sempre enviar o e-mail de cotação para o fornecedor. Caso você queira preencher na mão essa cotação, via edição ali, você pode utilizar aqui como não, que é o fornecedor não vai receber nenhum e-mail dessa cotação. Aqui eu vou colocar como sim para o meu fornecedor receber o e-mail e selecionar as condições de pagamento. Aqui podemos selecionar todas as condições de pagamento que vocês tiverem incluídas no sistema, tá bom, pessoal? E no momento que o fornecedor for responder essa cotação, ele seleciona qual é a cotação, qual é a condição de pagamento que ele quer utilizar. Aqui também tivemos. Opa, pode falar, Danilo. Só uma questão da condição de pagamento sobre o campo que foi criado lá dentro da condição, né? Também tem uma forma de colocar lá como sim para ele enviar automático, né? Isso, nós temos um campinho que foi incluído. Deixa eu só pegar aqui na documentação. Um campinho que foi incluído na telinha de condição de pagamento. Esse campinho aqui, pessoal. Ó, adiciona WF NFC. Quando ele tiver igual assim, essa condição de pagamento já vai ser carregada ali direto no e-mail de cotação, tá bom? Então não vai ser necessário ali estar encaminhando essa cotação, essa condição de pagamento conforme eu expliquei agora, tá bom? Depois a gente vai passar também essa documentação para vocês, que ela tem bem exemplificada ali, passo a passo, tá bom, pessoal? Vou mandar ela para outra telinha aqui. Prontinho. Aqui nós temos a parte de anexar arquivos. Tivemos algumas perguntas também, se dá para anexar PDF. Então é aqui nessa parte que a gente arrasta o arquivo para anexar, tá bom? Eu já vou enviar esse e-mail, que ele já está pronto. Ele vai carregar aqui para enviar.
Quando eu acessar, ele vai trazer uma telinha um pouquinho mais extensa ali, com os valores, para a gente poder estar editando valor a valor ali e estar informando imposto. Só um minutinho que está um pouquinho rápido aqui, minha base. Perfeito. Ele traz essa nova telinha aqui, que foi uma telinha nova que eles disponibilizaram nessas últimas atualizações, que traz todos os campos que o fornecedor respondeu e também traz a informação de impostos aqui embaixo, o valor IPI, ICMS, que esses valores aqui tem tanto aqui em cima como aqui embaixo para poder estar informando produto a produto, tá bom? Eu mostrei mais porque teve bastante dúvida sobre essa parte de impostos. Eu vou sair sem salvar. Aqui em outras ações, a gente tem a opção de visualizar, desqualificar essa proposta, enviar e-mail. Nessa parte de enviar e-mail é para estar disparando um novo e-mail sobre essa proposta, tá, pessoal? Ou de incluir uma nova proposta manualmente, ou até mesmo uma nova proposta de workflow, né? Teve uma pergunta sobre contra proposta que tinham feito no chat, então dá para você utilizar essa parte de nova proposta, tá? Às vezes o fornecedor voltou falando que tinha algum desconto, ou foi algum valor errado, então vocês podem estar utilizando essa opção de nova proposta ali para o fornecedor estar respondendo de novo essa cotação, tá bom? Não sei se tem mais. Tem alguma dúvida, ô Danilo, sobre essas opções aqui? Não, tranquilo. O Mailson perguntou se o fornecedor consegue enviar fotos do produto ao responder o workflow. O Mailson, ao responder o workflow, não, porque assim, o workflow ele é uma integração que vai para o Proteus. Porém, ele pode responder o e-mail que foi enviado, né, para aquele comprador, e aí ele pode ter uma troca de e-mails ali, ele pode mandar foto, porque aí é o processo, né, o funcionamento do e-mail normal. Então, o comprador e o fornecedor, eles podem ter uma comunicação via e-mail, porque é a caixa de e-mail particular daquele comprador, daquele usuário. Aí sim. Mas enviar foto do produto para o Proteus, isso não. Perfeito. Aqui também temos a possibilidade de incluir um novo participante, tá, pessoal? Mesmo com essa cotação em andamento, a gente sempre vai ter a possibilidade de estar incluindo novos fornecedores. Então, clicando aqui em novo fornecedor, ele vai abrir a novo participante, ele vai abrir aquela mesma telinha para incluir um novo fornecedor, incluir um novo e-mail ali. Eu cliquei aqui, ele vai demorar um pouquinho. Aqui ele abre a opção de incluir um novo fornecedor, o e-mail. Deixa eu voltar aqui. Agora eu vou para a parte de análise da cotação, tá bom, pessoal? Que é a última parte. Prontinho, nessa parte aqui, clicando nos três pontinhos, eu vou para analisar essa cotação. Como eu fiz somente com o fornecedor, então a análise vai ser um pouquinho mais simples. Aqui temos as duas opções, tá? Analisar a proposta completa ou por item. O item aqui ele vai trazer os grids e aqui ele vai trazer o grid de cada fornecedor, quais foram os valores que cada fornecedor incluiu aqui para cada produto, tá bom, pessoal? E aqui vocês podem selecionar qual fornecedor ou qual fornecedor foi a melhor proposta para depois gerar a cotação. E pela proposta completa, a gente tem essa parte de ordenar por. A gente tem 4 filtros aqui: melhor preço sem impostos, com impostos, menor prazo de entrega e melhor nota do fornecedor. Então aqui fica ao seu caráter de decisão qual que você vai utilizar. E sempre que você acessar uma dessas opções, o próprio sistema já vai apontar qual é o ganhador desse filtro. Aqui eu coloquei como menor prazo, como eu só tenho um fornecedor, ele já apontou o fornecedor, mas se você tiver 10 fornecedores, ele vai verificar o menor prazo de entrega e vai trazer em tela ali qual é a melhor opção que você tem. Quando eu clicar aqui em gerar, ele, ele pede uma confirmação se está tudo correto. Ali entra na formalização da proposta. Aqui a gente pode selecionar qual é o tipo de documento que ele vai gerar, ou pedido de compras ou um contrato lá no GCT. Aqui eu vou gerar um pedido de compras que ele vai fazer de forma automática. Então ele já vai trazer ali qual é o fornecedor, os produtos, os valores e o total da cotação.
Então, quando eu clicar aqui em gerar documentos, ele vai exibir uma tela mostrando qual é a cotação, qual é o número do pedido que foi criado. Teve aquela dúvida do contrato. Quando eu clicar aqui em contrato, quando eu for gerar documento, ele vai abrir a mesma tela para poder incluir um contrato ali na CNTA 300, tá, pessoal? Então você vai colocar todas as informações ali, tipo de planilha, tipo de contrato e gerar o cronograma financeiro, tá bom? Alguma dúvida nesse passo e no passo anterior, Danilo e Vilas? Vou dar uma olhada aqui, só um minutinho, por favor. Uhum. A Shirleyane perguntando se naquela etapa de. Na verdade, etapa anterior, né? Se tem Uhum. como finalizar por item. Acho que você chegou a comentar. Se dá para poder fazer a formalização por item. Isso. Tem tanto a parte de você selecionar a proposta por completa ou selecionar item a item. Aí ele vai conforme a quantidade dos seus fornecedores, né? Mas tem como você selecionar só um produto, gerar a cotação, ou selecionar um produto para o fornecedor um e o produto 2 para o fornecedor 2 e gerar a cotação. Tem essas duas possibilidades. Não, perfeito. O Fábio perguntou aqui se naquela fase de gerar fornecedor para um participante, se tem como gerar para um fornecedor não cadastrado. Ah, na Não sei se. parte no último passo, né? E Ali a gente precisa verificar, viu, o Fábio? Eu acredito que ali somente são os fornecedores que já foram incluídos, tá? Eu só vou precisar verificar certinho e a gente te manda essa resposta depois, tá bom? O Vander perguntou aqui se tem como automatizar um tipo de formalização aí da proposta. Por exemplo, ele quer somente que seja por padrão que somente a proposta vencedora será o menor prazo, sempre sem a necessidade de escolher de forma manual. E eu acredito que não, Vander. Nesse momento, essa funcionalidade não está disponível. É necessário selecionar qual que é a proposta vencedora, qual que é o critério que você vai utilizar naquela cotação. Mas deixar já automatizado, deixar fixo, nesse momento não. Isso por enquanto só selecionando mesmo. Mais alguma pergunta? Posso dar continuidade? Pode sim. Perfeito. Então aqui eu vou clicar para gerar um pedido de compras, tá bom? Quando você clicar aqui em gerar documentos, ele vai carregar aqui a telinha e no final ele mostra um help em tela falando qual foi o pedido de compra que ele incluiu referente a essa cotação. Então, basicamente, o NFC ele funciona assim. Ele é, como a gente está explicando, ele é um processinho um pouquinho mais demorado, mas no dia a dia é um processo muito rápido, muito ágil, que você não precisa ficar flutuando de rotina em rotina para poder gerar a cotação. Ele é tudo numa telinha só. O pessoal percebeu? Ele já finalizou aqui a cotação. Ele apareceu um help aqui verdinho embaixo, falando o número da cotação e qual era o número do pedido que foi criado. Ó, o número que ele criou foi esse 016 aqui. Vou só acessar ele para o pessoal verificar. O pessoal até percebeu aqui que o status ali está em azul, que ele já gerou a aprovação aqui para mim, tipo PC, utilizando o cadastro de comprador. As perguntas referentes à alçada foi até meio que automático aqui, não estava para acontecer isso, mas já respondendo algumas perguntas de alçada, se a alçada está funcionando aqui. Quando ele gerou a cotação, ele já gerou a alçada ali, conforme meu cadastro de comprador. Tá, pessoal? Então ele gera o cadastro de pedido de compras normalmente, assim como a última rotina, assim como a rotina antiga gerava. Então, basicamente, a funcionalidade dele é essa. Não sei se ficaram mais alguma dúvida. Complementando o que o Danilo falou, muito importante vocês estarem respondendo ali a nossa pesquisa, porque a gente sempre busca estar inovando nesses eventos, trazendo um evento um pouquinho mais mão na massa, que eu acho que fica muito mais fácil de vocês entenderem o processo, de mostrar de todas as configurações. Então, qualquer sugestão ali, qualquer reclamação de melhoria, ou até mesmo trazendo ali um feedback positivo ali do nosso empenho, a gente fica muito agradecido, tá bom, pessoal? Então, o NFC ele basicamente funciona assim.
Até vamos terminar aqui no horário que a gente tinha combinado com vocês para não segurar muito. Se tiverem outras dúvidas ou se precisarem de alguma ajuda, sempre podem estar entrando em contato com a nossa equipe aqui do suporte de compras, tá? A gente que atende grande parte dessa demanda. Não sei se o Danilo tem mais alguma coisa para falar, ou Vilas também. Deixa eu dar uma olhada aqui em questão de pergunta. Eu acho que a gente pode agora partir mais para as dúvidas, né? Aproveitar esse pouco tempo aqui. Uhum. Eu vou só estar deixando aqui a documentação centralizadora que a gente tem, pessoal, do NFC. Dá só um minutinho que eu vou compartilhar aqui com vocês. Nós colocamos nesse QR Code aqui, tá bom, pessoal? É só apontar o celular para entrar nessa nossa documentação, que foi a documentação que o Danilo comentou lá no começo, que tem toda a configuração, tem as partes de funcionalidade, outros links, outras documentações de dúvida, tá bom, pessoal? É, o Braulio ele perguntou aqui se é possível fazer aglutinação de várias solicitações de compras em uma única. Seria basicamente aquele processo de selecionar mais de uma, né, na etapa ali de necessidade de compras. Isso, ali na necessidade, Braulio, a gente tem a opção de selecionar tanto por produtos como por SC. Então você consegue aglutinar ali diversas solicitações em uma única cotação, tá bom? Aí no momento que o fornecedor for responder, ele vai responder item a item. Perfeito. Se eu falar a pronúncia errada, vocês podem me corrigir e me desculpem, tá? O Alfred perguntou se esse novo fluxo será obrigatório ou opcional. Nesse momento, Alfred, ele é opcional, tá? Então, a gente vai ter a rotina, o processo antigo, né? O legado, que é aquelas três rotininhas lá para poder gerar cotação, e essa nova, uma nova ferramenta para agregar, tá bom? No futuro, eu não sei te falar se vai ser descontinuado o processo antigo. Eu imagino que sim. Eu imagino que com a inovação e com o produto estabilizado, sim. Mas isso não é uma informação oficial, tá bom? Conseguiram pegar essa documentação? Ela também vai estar disponível no material, tá? Que o Danilo subiu ali no nosso portal ali de agendas do suporte, tá, pessoal? Também vai ficar gravado, conforme o Danilo já tinha informado, se vocês precisarem até mesmo para um repasse interno, com a equipe interna, para demonstrar ali alguns processos, podem utilizar esse nosso vídeo, tá bom? Beleza. Tem uma pergunta que eu acho que eu já vi umas 4 vezes aqui, da Juliana. Se tem como visualizar todas as filiais, ou seja, cotação ou solicitação de compras de todas as filiais. Esse processo eu não estou lembrado. Você está lembrado, Rogério? Olha, Não estou lembrado de ter feito esse teste. Eu eu tô também, abrindo a minha base aqui para fazer o teste. boa. Perfeito, porque realmente eu não estou lembrado se ele traz ou é exclusivo por filial. A gente já E responde se tem agora algum já. parâmetro. Aí, de repente, como a gente vai ter acesso às perguntas posteriormente, a gente pode responder ali no pontual. O Márcio Ah, perguntou se a solicitação de compras será criada como POI. Márcio, isso daí é o futuro do Proteus, né? Assim, não é uma informação oficial, mas imagino que no futuro pode ser que a solicitação de compras também seja POI. Mas a gente não tem nada mapeado ainda, tá? É só uma especulação. tem uma da Priscila sobre solicitação em contrato, acredito que seja contrato do GCT, Priscila. O processo para gerar a cotação para o contrato é o mesmo. Ele sempre vai utilizar ali a solicitação de compras, viu? Eu só preciso verificar se depois que você já criou esse contrato, se você consegue vincular ou se a cotação já vincula automaticamente a solicitação no contrato, tá bom? O Josiel fez a mesma pergunta sobre o futuro aí do Proteus, né? Que toda a rotina tende a ser POI. José, é achismo, tá? Mas eu imagino que sim. O produto tem evoluído muito para essa nova interface, que ela é mais amigável, mais intuitiva.
é bem melhor. Mas a Xmo Danilo, eu imagino que sim, mas não tem essa informação oficial, tá? O Vander perguntou se vai ter eventos para falar do TOTS Insights, do Proteus Insights. Vander, aqui pelo Compras a gente não tem mapeado esse evento, tá? Mas pode ser que tenha em outros segmentos, por exemplo, com o pessoal do ADVPL e o pessoal lá do BI. Então é bacana ficar de olho lá naquela página de eventos que eu compartilhei. Todos os eventos elas são publicados lá e também no TOTUS News. Então todo mês, início de mês, é enviado o TOTUS News com todos os eventos que serão realizados naquele mês. Então é bacana ficar de olho lá. Pessoal perguntando bastante sobre a gravação do evento e a apresentação, quando que vai ser disponibilizada. A apresentação do material já está liberada, tá? Tá dentro da nossa página de eventos. A gravação a gente vai correr o máximo possível para poder disponibilizar no decorrer da semana que vem. No mais tardar, acho que semana que vem, até sexta-feira, vai estar disponível, tá bom? A gente vai correr com isso. Referente à questão da. Desculpa te interromper, Dan. Imagina. A questão das filiais, só é possível visualizar as solicitações da filial que você está logado. Não tem como visualizar as solicitações de outras filiais. Depois a gente pode dar uma estudada também, Vilas, porque às vezes tem alguma configuração, algum parâmetro. Isso com a tabela SC1 no modo exclusivo, tá? Uhum. Só para. Não, perfeito. Mas a gente dá uma estudada nessa possibilidade. Como a gente tem um nível de perguntas, a gente tenta responder isso daí depois também. Se tem algum parâmetro, às vezes é alguma parametrização. Deixa eu ver aqui. A Juliana perguntou se tem como onde se inscrever para receber os eventos. Juliana, não sei se você recebe, mas tem o TOTUS New. É, meninos, vocês têm o print do grupo do Whats? Vou procurar aqui só um minutinho. Tá. Compartilhando com vocês, tem o TOTUS News, né, que é enviado todas os eventos que vamos ter aí no decorrer do tempo, do mês. E dentro lá a gente tem um grupo de WhatsApp, né? Que é para receber comunicados, e aí é disparado essas notificações de quando vai ter evento, notícias importantes, como, por exemplo, alguma informação relevante que mudou no sistema, ou alguma indisponibilidade do governo, por exemplo. Então a gente vai tentar localizar o QR Code aqui, eu compartilho. Bom, eu acho que é isso. Tem algumas perguntas aqui, mas elas são muito pontuais e foram respondidas no pontual. Eu acho que perguntas abertas seria isso. É isso, gente. A gente já avançou também do horário, passamos um pouquinho. Mais uma vez eu agradeço todo mundo que participou. Para a gente parar 2 horas para fazer um evento é oneroso, é difícil, mas eu imagino para vocês também, tirar 2 horas do tempo de vocês para ficar aqui escutando junto com a gente, não faria sentido ter um evento se não tivesse vocês. Então vocês é o motor de tudo isso, né? Vocês é o engajamento da gente, né? A motivação da gente estar aqui hoje. Então, eu queria agradecer a participação de todos, agradecer o tempo disponibilizado por ouvir a gente, por compartilhar dúvidas. Inclusive, essas dúvidas colaboram muito com a gente, vocês não têm noção. Essas dúvidas, através delas, a gente cria mais material, mais documentação, FAQs, enfim. Isso daqui é muito bem aproveitado, eu garanto para vocês. E, mais uma vez, só reforçando a pesquisa de satisfação, pessoal. Quem não participou, participe. É um pedido meu, é um pedido que eu faço, porque colabora muito com o planejamento do próximo evento, até mesmo um feedback do que eu posso melhorar, né? Do que o Rogério pode melhorar, o que a gente pode trazer de novo. E não, às vezes, se não, você acha que não tem nada para melhorar, se você dá um ok lá, pô, foi legal, tal, isso já motiva. Isso já ajuda a gente também a preparar e ir mais motivado para o próximo. Então, eu já me despeço aqui, agradeço a todo mundo que participou aqui junto com a gente. Obrigado, pessoal. Obrigado a todos. Acabei de encaminhar o link para o grupo do WhatsApp aí no chat aí. Valeu, Vilas. Obrigado. Muito obrigado, viu, pessoal? Tenham um ótimo dia.